Com o duelo marcado somente para a próxima terça-feira, o Guarani tem mais 4 dias de preparação, visando mais um confronto direto. Dessa vez contra o Novo Horizontino, o Bugre busca embalar uma sequência de vitórias pela primeira vez na competição para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Apesar do triunfo na última rodada, o técnico Mozart não tem boas notícias para a próxima partida. Isso porque o Bugre vai contar com pelo menos 4 desfalques. Giovanni Augusto está suspenso. Bruno Miranda foi convocado pela seleção boliviana, enquanto Alvarinho e Júlio César estão no departamento médico. Quem também está no DM é Derlan, mas o zagueiro ainda será reavaliado e pode ter chances de atuar contra o Tigre. Falando em seleção, a convocação do atacante Bruno Miranda quebra um jejum de 25 anos no Guarani. Isso porque a última vez que um jogador do Bugre representou uma equipe nacional foi em 1996. Naquela ocasião, o zagueiro Carlinhos foi convocado por Zagallo para defender a seleção brasileira. Por outro lado, quem pode voltar à equipe titular por conta dos desfalques é Ronaldo Alves. Sem atuar por 18 rodadas consecutivas, o defensor voltou a entrar em campo com a camisa do Guarani na última partida, nos 20 minutos finais. E para o compromisso de terça-feira, o Bugre vai realizar novamente a promoção de ingressos. O torcedor que quiser comparecer ao Brinco de Ouro vai conseguir comprar bilhetes a partir de R$10, desde que estejam com a camisa do Guarani. O preço máximo das inteiras é de R$20. E vamos debater o Guarani. Carlinhos, o último convocado, você viu aí na reportagem do Gustavo Gimenez, 25 anos, e o Guarani teve um outro convocado agora, mas para a seleção da Bolívia, né? Bruno Miranda. Carlinhos, você jogou com o Carlinhos no Guarani ou Gleger? Claro, comecei minha carreira com o Carlinhos. O Carlinhos é uma pessoa maravilhosa, baita de um zagueiro, né? Frequentou as seleções de categorias de base e tudo. Inclusive era capitão das seleções por onde passou. Carlinhos, um baita de um cara, sensacional. Carlinhos está na Espanha, né? Tá morando na Espanha. Há muitos anos está morando na Espanha. Quando eu voltei para trabalhar no Guarani, o Carlinhos era o técnico do Sub-20 e depois foi efetivado como aquele auxiliar fixo do clube também. Trabalhamos juntos, jogamos juntos e depois trabalhamos juntos na comissão técnica. Pessoa maravilhosa, está morando na Espanha hoje. Bom, CH, o Guarani joga na terça-feira, partida marcada para o estádio Brinco de Ouro, Novo Horizontino, não terá o Giovanni Augusto, não terá muito provavelmente também o Alvarinho. Ele tem uma contusão na mão, ele quebrou a mão, passou por cirurgia e vai ficar aí 3 semanas inativo. E tem também a questão do Derlan. Júlio César também está fora, né? Isso aí também não tem condições de jogar 3 semanas, também inativo. E o Derlan, na última partida que você comentou pela Rádio Bandeirantes, saiu com um desconforto muscular. Só que entrou no lugar dele, né? Já estava há algum tempo sem atuar, né? Ronaldo Alves. E foi muito bem. Foi mesmo. Então, mesmo recuperando o Derlan, você acha que o Mozart, por aquilo que o Ronaldo Alves atuou, vai manter o Ronaldo Alves no time? Eu manteria, mas ele não vai fazer isso. Se o Derlan recuperar, volta o Derlan. Eu acho o Ronaldo Alves mais jogador que o Derlan. Sempre achei isso, mas aí a gente tem que respeitar a opinião do treinador, é ele que decide. Mas eu gostei muito, dei relevo isso na própria transmissão da Rádio Bandeirantes. Ele deve fazer o seguinte, colocar o Isaac por dentro e acrescentar. Aí é a dúvida, ou ele coloca o Iago, estou dizendo que eu não faria isso, colocaria o Persson, para ter o meu campo mais recheado. Persson e Isaac. Eles fazendo aquilo que o Giovanni Augusto, quando estava no time, fazia com o Isaac. Ora o Giovanni vai para a extrema, ora vem por dentro. Não é a mesma característica. O Guarani não tem um jogador parecido com o Giovanni Augusto. O Marcinho, né, CH? Gleger, nós estamos falando sério, já não sei o que a gente acabou de dar risada aqui. Não, mas o Marcinho foi com todo respeito. É verdade. Com todo respeito. Mas é verdade. O substituto imediato do Giovanni Augusto. Sério que você interrompeu meu comentário para falar do Marcinho? Pela posição que ele joga é o Marcinho. O Marcinho é o meia. Com todo respeito ao Marcinho, mas não deu certo no Guarani. Eu cansei de pedir Marcinho aqui antes do Giovanni Augusto, mas eu pedi, ele jogava, decepcionava. Eu pedi, ele jogava, decepcionava. Então eu não peço mais. Aliás, eu nem considero mais. Nem no banco acho que ele está Porque ele já teve 1 zilhão de oportunidades e sempre não deu conta. O que eu vou fazer? É culpa minha?
Então eu já sugiro o Pérez, porque eu sei que esse dá conta, que é o que tem para o momento, Batista. Agora, vou repetir. O Giovanni Augusto não tem no elenco um jogador com as mesmas características. Agora, o Gleger, o Ronaldo Alves é muito mais jogador do que o Derlan. Eu nem sei qual é a razão pela qual o Ronaldo Alves estava no banco. Porque quando o Ronaldo Alves saiu por motivo de contusão, ele era titular. Então, o titular, quando sai por contusão, não por deficiência técnica, quando ele está em condições, ele volta como titular. E aí ele só entrou nessa partida porque o Derlan se machucou, né? Então, tenho a impressão de que o Mozart também não é burro. Ele pode cometer equívocos, mas está vendo ali que o zagueiro é melhor, que o Ronaldo Alves é melhor. Então vai escalar provavelmente o Ronaldo Alves contra o Novo Horizontino. Eu não penso como você, não. Aliás, você está coberto de razão sobre essa questão. O cara era titular, saiu machucado. Mas vale ressaltar que não era o Mozart do treinador, né? Quando o Ronaldo Alves machucou, se eu não me engano, era o Chamusca, que era o técnico. E o Mozart já chegou, o titular Derlan, e se ele tiver recuperado, vai jogar o Derlan. Isso é fato. Eu também não faria isso, porque o Ronaldo Alves é um cara experiente, né? Todas as vezes que precisou dele, e nessa última partida, inclusive, eu na transmissão disse, olha, o Ronaldo Alves está aí e tal, gosto dele, bom zagueiro, mas está sem ritmo, né? E eu votei nele como o craque do jogo, porque fez uma partidaça o Ronaldo Alves. Tem que jogar, tem que ser titular. Agora, a gente conhece o Mozart, a gente sabe que ele mantém sempre os mesmos critérios, né? Você vê que a possibilidade agora, sem o Giovanni Augusto, ele poderia muito bem trazer o Isaac por dentro, que eu acho que é isso que ele vai fazer, e olha a chance dele colocar o Gênison para jogar ao lado do Yuri. Né? Até porque o seu Iago até hoje não evoluiu. Não tem o Bruno Miranda, que seria uma alternativa também, que vai estar aí defendendo a seleção boliviana. Então, mas ele não vai fazer isso. Ele vai fazer ali o Bruno José lá do lado direito, né? O Isaac, vamos trazer o Isaac por dentro para fazer a função de Giovanni Augusto e vou colocar o Iago como ele fez na última partida. Você se lembra quem que entrou ali? Foi o Iago do lado esquerdo, no lugar do Isaac. Então, Batista, é assim, ó. Tudo bem, tomara que dê tudo certo, mas ele tem alternativas, na minha opinião, melhores. Mas ele não sai daquela linha de raciocínio e dos critérios que ele tem usado desde quando chegou no Guarani. Eu estou sempre falando aqui que o treinador ele tem participação de 80% na escolha das peças. Tática é 5%, se muito, né? 5%. Quanto? 5%. A tática? Futebol é assim, ó, 50% é físico. Se tiver bem preparado fisicamente, vai fazer a diferença. 25% é técnico, é a qualidade técnica do jogador. 20% é emocional. O emocional interfere muito, 20%, e 5% é tática. Estou falando dos treinadores brasileiros. Pouquíssimos treinadores conseguem interferir na partida taticamente falando. Agora, tem uma coisa que ele interfere em 80%, que é a escolha das peças. As escolhas das peças interferem em 80% para a vitória ou para a derrota. Mas isso vai estar automaticamente ligado à tática. A escolha da peça. Como não? Não está. Como não? Nós estamos falando aqui agora do quê? Estamos falando de movimentação, do Iago plataforma tática, plano de jogo, deslocamento, triangulações. Não, lógico que não, está automaticamente ligado. A escolha das peças está ligada à parte tática do time. Isso é fato. Ele pode colocar o Eduardo Persson, por exemplo, ele vai mudar o planejamento tático dele. A escolha das peças só está ligado na parte tática no plano de jogo. Se ele escolhe, se ele joga no 4-3-3, que é o que o Mozart gosta de jogar, desde quando ele chegou, ele está falando isso. Que a vida inteira dele ele sempre gostou do esquema 4-3-3. Isso é tática. Ou ele muda para o 4-4-2. Então aí é tática. Aí realmente a escolha das peças está relacionada com tática. Mas fora isso, não. Fora isso, a escolha das peças, se ele está dentro da mesma plataforma tática, ele vai interferir em 80%, dependendo das escolhas das peças, né? Jogadores com mais qualidade, com menos qualidade. Muitas das vezes é o caso do Ronaldo Alves. Tem mais potência, tem mais qualidade, é mais zagueiro do que o Derlan. E quem estava jogando era o Derlan.
Agora, no próximo jogo, se o Derlan recuperar e ele de novo colocar o Derlan, ele está interferindo negativamente no time. Eu vou sugerir um livro para você, Entre Linhas, do Michael Cox, um inglês. Leia esse livro, você que adora ler, que você vai mudar esse conceito teu. Eu não concordo. Não concordo mesmo. Hoje no futebol, você sem tática, você não joga. Nesse livro ele fala dos treinadores brasileiros. Todos os treinadores principais do mundo, de Zidane a Johan Cruyff, todos, o que fez... Mas não citou nenhum brasileiro. O Pepe Guardiola, o que fez no Barcelona e fez no mundo, mudou o conceito do futebol com tática. Estou falando do futebol brasileiro. Esse livro não fala de técnicos brasileiros. Estou falando de técnicos brasileiros da atualidade. Nós estamos falando de futebol. Não estou falando do Tele Santana. Nós estamos falando de futebol. Não estou falando do Luxemburgo, que desses técnicos recentes é o único capaz de fazer mexidas taticamente. O Tite não é um cara que trabalha a parte tática. Você acha que o Tite tem... A parte tática é o que define o time dele? Você acha não é o que define. Você acha que é isso? Batista, não é, mas é mais do que uns 5% que você está colocando. Mas ele tem que ter um desenho. Como é que ele vai jogar? Vou enfrentar o time da Alemanha. Como é que ele vai fazer? Vocês vão lá e jogam. Não é Pega assim os melhores e põe em campo e tudo bem, vamos que vamos. Não é isso. Vocês vão lá e jogam. Não é isso que eu estou dizendo. 5% perto de 100 não é absolutamente nada. É muita coisa. 5% é muita coisa. 5% é muita coisa, eu não vejo. Coloca o Tite, vamos colocar o Tite para treinar o Guarani. Você acha que ele vai extrair do Guarani, taticamente falando, os mesmos resultados que ele extrai da seleção brasileira? Mas é diferente. Mas, pelo amor de Deus, depende de uma série de fatores. Tempo de trabalho. Não é a tática? Precisa de tempo de trabalho, Batista. Não é a tática? Mas a primeira coisa, quando o cara vai montar um elenco, ele precisa ter o desenho tático na cabeça dele, senão ele não consegue contratar. Você está falando de escolha de peças. O cara precisa dar tática para ele escolher as peças. Que jeito que eu vou enfrentar o Novo Horizontino? Vou enfrentar... o Novo Horizontino joga dessa forma, taticamente. Aí eu vou enfrentar dessa forma. Então o cara, para as escolhas das peças, ele precisa ter um desenho tático. Por exemplo, o Guarani e a Ponte, aqui no nosso quintal, eles têm o seu DNA. O Guarani sempre foi um time ofensivo. A Ponte sempre foi um time guerreiro. Para aqueles que conhecem de futebol, você tem que respeitar essa característica. Aí vai ao encontro do que o Gleger estava dizendo. Você não pode contratar jogador que fuja muito disso, que a torcida não entende, e o treinador não consegue montar um time diante do seu conceito com as peças que tem. Isso você não sustenta com 5%, Batista. É mais do que isso. Eu entendo o que você está falando. A mediocridade de muitos treinadores no Brasil... que essa coisa ao longo do tempo... Joel Santana. No Joel Santana você tem toda a razão. E Joel Santana, Felipão, você acha que Felipão tem tática? Você acha que o Felipão tem tática? Ele ganhou a vida inteira, respeito o Felipão, mas muito mais no aspecto motivacional. Vamos falar de agora. Rogério Ceni tem tática, Gleger? Lógico que tem. Dorival Júnior tem? Claro que tem. Vitor Pereira do Corinthians não tem? Óbvio que Mano tem. Menezes não tem? Sim, senhor. Eu já citei 4, posso citar mais aqui.